Vamos então começar, né, a falar sobre o nosso tema, depois desse momento aqui de recepção e interação inicial. Nós vamos falar sobre aquilo que a princípio eu denominei de melancolia no Natal, ok? Muito embora eu lembro também que no ano passado, justamente nas imediações aí das vésperas, né, do Natal e do Ano Novo, eu não sei se eu também gravei uma live dentro desse enredo, só que com um tema ligeiramente diferente. Eu não sei se foi depressão no Natal, ou tristeza, ou sentimentos controversos no Natal, ou em datas festivas, ou coisa do tipo. Porque a grande verdade é que chegando em datas assim tão ilustrativas e que abrange uma quantidade considerável de pessoas no mundo, eu creio que dá pano na manga, né, para a gente poder falar sobre os seus inúmeros desdobramentos. Dentre eles, inclusive, embora estejamos aqui falando em função de Natal e podendo se estender até para Ano Novo, eu creio que o que aqui nós vamos conversar carregará pertinência, por exemplo, para as demais datas festivas, como, por exemplo, datas de aniversário, datas anuais comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, ou até datas comemorativas mais particulares, como, por exemplo, data de casamento, ou coisas do tipo, né? Todas essas datas ilustrativas e que nos remetem à memória de um dado evento, de uma dada vivência, né? Ou de um dado significado, né? Pode fazer constelar dentro de nós uma gama muito grande de sentimentos e de sensações. E é isso que eu quero trazer para a gente poder conversar aqui, porque sobretudo quando a gente se aproxima, né, de determinadas datas consideradas festivas, e ao mesmo tempo a pessoa depreende no meio onde ela está inserida uma prevalência de sentimento de alegria e de confraternização, e ela não consegue encontrar a devida equivalência disso no seu coração, nos seus sentimentos. Esse também é um outro elemento que contribui para aumentar o conflito e o dilema da pessoa. E várias são as formas com que as pessoas tentam resolver esse conflito, né? Algumas passam a advogar contra a própria data. E numa atitude de protesto começam a criticar, relativizar, banalizar e não poucas vezes até mesmo condenar quem se alegre e quem festeja nesses dias, né? Nessas datas comemorativas, porque foi a maneira como ela encontrou de criar uma blindagem para determinadas fragilidades que involuntariamente produz nela sensações de desconforto e por vezes até de agonia sempre que se aproxima determinada data do ano, como por a exemplo do nosso tema nessa noite, às vezes o Natal ou o Ano Novo. É engraçado isso que nós estamos falando, e isso parece ser tão presente e frequente no nosso dia a dia, que eu posso contar uma experiência que eu tive hoje, né? Eu estava na clínica e dei uma saída num supermercado próximo, nas imediações, para comprar algumas coisas que estavam faltando. E enquanto eu estava no caixa, tinha um senhor
já recolhendo as compras para poder sair, e eu estava chegando no caixa, e a atendente, né, a atendente do caixa agradeceu o senhor e deu um Feliz Natal para ele, né? Um Feliz Natal para o senhor. E o senhor não pestanejou, ele imediatamente virou e disse: não precisa me dar Feliz Natal porque eu não gosto de Natal. Aí a senhora, eu acho que o Feliz Natal dela já era tão mecânico, né, que como a gente dá bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e de repente no meio do dia alguém contesta: bom dia? Bom para quem? Só se for para você. Aí pronto, a pessoa fica até desconcertada, tentando raciocinar o que ela ouviu, porque certos cumprimentos acabam assumindo um automatismo na nossa maneira de ser, principalmente quando a gente vai lidando com o público, que quando alguém dá uma resposta diferenciada, até o nosso raciocínio concatenar o que está acontecendo demora um pouquinho. E foi o que aconteceu com a senhora do caixa, né? Ela parou, olhou, refletiu, o senhor então não gosta? Então, desculpa, né? Mas aí ele virou e disse: olha, quando eu era pequeno, chegava no Natal, todo mundo comemorava e comia os borbotões, e o meu pai me dava apenas um pedaço de pão com mortadela. Algo assim. Agora, Ano Novo eu gosto, porque Ano Novo você chega lá e você extravasa tudo. E aí ele olhou para mim, ele olhou para ela, né? E ele foi contando, né? Que algumas pessoas gostam de desabafar na fila do pão, mas naquilo em que elas desabafam, o próprio olhar delas parece comunicar o fato de que elas estão aguardando a solidariedade da sua aquiescência, da sua concordância, do acolhimento da sua compreensão. E a senhora, embora desconfortável, ela tentou até: mas isso foi no passado, né, e tudo. Eu dei a minha famosa franzinda na sobrancelha, né? Mas até porque ali não se tinha nem como estender a conversa, mas ali se desfechou, e no final das contas, quando ele se despediu, o senhor mesmo virou e falou: olha, um Feliz Natal, de saúde e paz para vocês. Eu sinceramente fiquei sem saber se eu dizia igualmente ou se eu dizia para o senhor só boa noite. Mas enfim, o fato é que eu achei assim até coincidência ou muito ilustrativo, tendo em vista que era justamente sobre esse tipo de imbróglio que eu iria tratar hoje à noite aqui nessa live. E percebam, né, que então, por ocasião dessa situação, desse ligeiro recorte que eu tive, eu quero tirar alguns apontamentos para a gente pensar. Em primeiro lugar, primeiro ponto, a gente poderia perguntar: Felipe, da onde vem? Da onde vem essas sensações? E que disparam de um modo um tanto quanto espontâneo, criando na gente uma configuração interna para muito além até do que a gente gostaria de aqui constatar. E isso é frequente, porque todo ano, por mais que eu não queira, é assim que eu me sinto, né? E tomando aqui como ilustração, né, o comportamento desse senhor hoje lá no supermercado, eu quero primeiro então pontuar e aqui começar a tentar desdobrar da onde isso nasce. Isso tem a ver, em primeiro lugar, com memória. Memória. A nossa memória, ela tem um potencial de registro, onde ela, no registro que ela faz das nossas vivências, ela acopla a memória da situação com o sentimento que ficou vinculado a essa situação.
Isso na psicologia a gente chama de conteúdo ideoafetivo. É quando o afeto se mescla com a ideia. E é esse um dos grandes potenciais de registro da nossa memória. Portanto, a nossa memória, no modo como ela vai criando registros, ela vai promovendo esses acoplamentos, onde aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente toca, o lugar aonde a gente vai, as pessoas com quem a gente lida, as situações dos quais a gente prova, nada disso é registrado de modo estanque dentro da gente. Existe não só a memória do fator sensorial relativo ao modo como aquele contexto atravessou e estimulou os nossos sentidos, mas também o seu respectivo colorido emocional, sensitivo, sentimental, produzido em decorrência do estímulo recebido. Isso, então, é arquivado na nossa memória de forma casada, produzindo um conteúdo ideoafetivo, uma ideia fundida, mesclada com o afeto, né? Portanto, todos nós temos uma história de vida, e nessa história de vida passamos pelos mais diversos tipos de vicissitudes, de dilemas, sobretudo levando em consideração o tempo e uma época em que o nosso lastro de consciência era muito diminuto. Que embora a gente viva caindo naquela pegadinha de ficarmos nos condenando no dia de hoje, com a consciência que a gente tem hoje, relativo a coisas que a gente viveu lá atrás, a gente precisa entender que a consciência ela não nasce pronta. Ela vai se formando paulatinamente e pela via das experiências, das adversidades, dos desafios, ela vai progressivamente se dilatando, aumentando e assambarcando uma quantidade cada vez maior de recursos, de ferramentas, permitindo que o sujeito faça uma melhor gestão e digestão da realidade em que ele vive. O fato é que existe muita coisa e que às vezes acontece com a gente de forma prolongada, né, no curso da nossa vida, num tempo e numa época, em que a nossa consciência era muito diminuta, em que o perímetro e os recursos e as ferramentas da nossa consciência eram muito escassos. Portanto, quanto mais diminuta seja a consciência, maior será o predomínio das forças indômitas e difusas do nosso inconsciente. Ok? Anota isso. Quanto mais diminuta for a nossa consciência, maior e mais predominante serão as forças indômitas e difusas do nosso inconsciente. Sim, a nossa subjetividade, ou se você preferir, a nossa psique, ela é bifurcada, ela possui duas dimensões, que a psicologia chama de consciência e de inconsciente. Esse inconsciente aí é o que eu, no meu vocabulário e no meu trato, no meu ensino acerca dessas realidades, eu também chamo pelo termo de alma. Portanto, quanto mais diminutas sejam as ferramentas e os recursos e a amplitude da consciência, maior será a atuação das forças difusas e indômitas da alma.
Por que difusas e indômitas? Porque todos nós possuímos na nossa subjetividade um potencial animal primitivo, difuso, amórfico, de sentimentos, sensações, pensamentos e de uma quantidade imensa de elementos de natureza subjetiva que passam a receber uma forma, um perfil palatável, inteligível, coerente, a partir do modo como a consciência vai amadurecendo e vai processando essa outra dimensão do nosso ser, compatibilizando esse nosso inconsciente com as demandas do mundo externo, né? Portanto, é por essa razão que na infância e na adolescência nós somos muito mais traumatizáveis do que na fase adulta. Muito embora, dependendo do quanto a consciência ela se desenvolva, até na fase adulta está passível de acontecerem muitos traumas, porque os traumas eles serão sempre equivalentes àquilo que choca, àquilo que chacoalha, àquilo que agride, né? E, portanto, gera ali um registro de dor, de agonia, de aflição, gerando, portanto, um trauma. Isso, então, na infância e na adolescência, onde, pela natureza dessa própria etapa da vida, a consciência ainda tendo recursos e ferramentas muito limitadas, os acontecimentos acabam explodindo intensidades muito fortes no mar da alma, que ficando revolto vai criando dentro do sujeito registros traumatizados, vamos dizer assim. E conforme estávamos falando anteriormente, relativo ao aspecto cognitivo, né, a um elemento, né, da nossa dimensão cognitiva, a memória, ela tem esse potencial de registrar não apenas o fato em si, mas o colorido emocional e afetivo a ele vinculado. E isso fica fundido num elemento que a psicologia chama de conteúdo ideoafetivo. Portanto, como por exemplo esse senhor que eu encontrei lá no mercado, veja como que ele lá no mercado disse que tinha 84 anos, ele se refere a dizer que ele não gosta do Natal, e quando ele percebeu tanto o meu olhar quanto o olhar da atendente do caixa, um olhar assim, meio que de questionamento, até pelo fato inusitado do comentário que ele fez, a justificativa que ele deu foi relativo a um acontecimento ocorrido na infância dele. Agora veja, ele tendo 84 anos, e ele faz menção de um evento na infância e que, por conseguinte, sentenciou toda a vida dele afora a data do Natal como sendo uma data que ele não gosta. E aí isso vai nos remeter a uma outra pergunta que eu creio que cabe nesse momento. Felipe, eu estou até entendendo o que você está falando acerca desse potencial de registro da nossa memória.
desses traumas que em boa parte das vezes são formados num tempo e numa época onde a nossa consciência é muito incipiente, dando lugar para que o inconsciente predomine nas suas forças e nas suas agitações e na sua truculência, gerando, portanto, traumas. E no modo como a nossa memória registra e vivendo a gente uma série de choques, embates, ou seja, e traumas, registra-se então esses conteúdos ideoafetivos e que passam a vincular fatos a afetos. Mas a grande pergunta que se faz é: existe uma forma de desacoplar fatos de afetos? Existe uma maneira de desengavetar essas memórias e, de uma certa forma, né, encontrando aquele registro siamês entre o fato e o afeto e promover uma cirurgia de emancipação entre uma coisa e outra? Existe. 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 O que não existe muito é a disposição das pessoas para entrar pelo caminho estreito que essa cirurgia de desacoplamento entre o afeto e a memória do evento exige. Exige. Porque, em outras palavras, o que eu quero dizer, esse desacoplamento ele é altamente desconfortável, porém libertador. Sim. Porém libertador. Se a gente for parar para ver, eu aqui mencionei apenas um exemplo relativo a esse senhor que a gente encontrou, que na verdade eu encontrei lá no supermercado hoje, que foi até uma ilustração muito pertinente, né, ao tema que nós iríamos e estamos conversando hoje à noite. Mas existe muita gente que, diferentemente desse senhor, tiveram perdas de entes queridos nessa data, ou sofreram violências e agressões extremamente dilacerantes nas proximidades dessa data, viveram privações horrorosas, né? Passaram por situações difíceis até de serem relembradas, né? Enfim, às vezes isso não ocorreu nem nas imediações dessas datas, porque existem aqueles até onde essas vivências extremamente fortes e chocantes aconteceu ou nas imediações ou no próprio dia em questão. Mas existem aquelas outras que, por exemplo, estão vivenciando o primeiro ano de adaptação sem a presença de um ente querido, onde todos os registros anteriores que ela tem dela mesma sobre a vida são com a presença desse ente querido e que, com a partida dessa pessoa, remete ela à necessidade de uma readaptação de ressignificar lugares, situações e até mesmo datas comemorativas, agora, todavia, sem a presença daquele ente querido. Isso é muito doloroso. Do ponto de vista das sensações, isso é muito desconfortável, né? Isso é tão desconfortável e aflitivo que, pelo modo como isso produz uma agonia, não são poucos os que desenvolvem a defesa de rejeitar para, de uma certa forma,
inocular os próprios sentimentos das associações e dos estímulos que a chegada dessas datas provocam sobre ela. Existem pessoas que carregam um complexo de rejeição do lado de dentro, e do modo como elas sofreram determinadas rejeições, elas passam a enxergar essas datas como sendo ocasião para a hipocrisia. E então aquele trauma não tratado, aquele conteúdo ideoafetivo arquivado e não elaborado, ele passa a ser a lente, a ótica interpretativa do sujeito para ele ressignificar o mundo ao redor dele. Então, a partir daquele conteúdo ideoafetivo, a partir daquele trauma não tratado, ele agora olha para o Natal e ele diz que não gosta. Ele olha para o próprio aniversário dele e ele diz que odeia. Ele olha para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães, ele vai olhando para as datas comemorativas e vai sendo criado nele uma repulsa. Porque dependendo da natureza, do modo como a pessoa foi agredida, ela então lida com o recurso defensivo da banalização, da rejeição e até da condenação da importância de uma determinada data como forma de proteger as suas próprias fragilidades internas, de revivenciar os sentimentos dilacerantes e traumatizados que ficaram arquivados associativamente dentro dela. Associativamente dentro dela. E aí aqui recai a grande pergunta. Felipe, é possível desacoplar o afeto da ideia, a memória daquilo que se viveu, relativo à possibilidade de se viver um hoje com um colorido emocional e sensorial próprio para o hoje? Sim, isso é possível. E é sobre isso que eu quero hoje aqui refletir e trazer para a gente poder pensar. Em primeiro lugar, você precisa querer. Em primeiro lugar, você precisa querer. Porque a grande verdade é que, por intermédio desse potencial da nossa memória, de criar o registro de uma determinada vivência, unindo e fundindo o fato ocorrido com um colorido afetivo produzido, a pessoa, de maneira irrefletida, acaba tomando esse conteúdo ideoafetivo como uma medida de verdade para si mesma. Como assim, Felipe? Olha, vamos nos remeter à história desse senhor que eu falei aqui no início da live. Esse senhor, pelo que me parece, falando resumidamente, ele viveu um quadro muito crítico de privação na sua infância, onde talvez olhando ao redor viam todos comendo grandes e fartas ceias, o pai dele dava para ele apenas um pão com mortadela. Portanto, mais do que a vivência dessa restrição, mas a inevitável comparação e os múltiplos sentimentos desencadeados a partir desse tipo de vivência, que talvez possa até ter levado ele a passar vergonha diante de amigos, a ser preterido em rodas
de pessoas, dos seus pares ou coisas do tipo. O fato é que toda essa conjuntura levou ele, o levou a vivenciar um desconforto tão grande que o modo como ele posteriormente entendeu de visualizar como sendo um problema, então eu preciso relativizar e banalizar para eu distanciar de mim esse problema, foi demonizando e culpabilizando o Natal, a data propriamente dita, né? Portanto, criando esse tipo de conclusão, ele toma por satisfeito o fato de ter resolvido o seu problema. Ou seja, o grande problema é o fato do Natal existir. Porque se o Natal não existisse, eu não passaria por esse tipo de cobrança, eu não passaria por aquele tipo de vexame, e eu talvez nem teria percepção do nível de privação e de escassez de recursos que nós dispunhamos à época. O fato é que a gente acaba estabelecendo como a medida da nossa própria verdade o tipo de sentimento que nos é comunicado e estimulado a partir da vivência que a gente teve. Logo, se uma pessoa passou durante um tempo prolongado tendo vivido uma situação muito complicada e que ficou associada a uma determinada data, ela então estabelece esse desgosto e esse desconforto como sendo o elemento principal de significação em relação à data. Por isso é que promover essa cirurgia de desacoplamento, dessa fusão siamês entre ideia e afeto, ela precisa começar no nosso próprio olhar, na nossa própria maneira de ler e interpretar. E para que isso então se viabilize, eu te estimularia muito a tentar localizar a origem do seu desgosto a essas datas. Olha, pode ter até um ou outro que terá dificuldade de estabelecer, de visualizar essa origem. Mas eu diria que a maioria massacrante consegue visualizar. Consegue visualizar com clareza a origem. Haja visto esse senhor que com 84 anos reportava um evento da infância como sendo protagonista do fato de ele não gostar de Natal. A maioria de nós consegue. O fato é que, assim como esse senhor, face ao tempo decorrido entre o evento traumático e a data presente e a idade presente em que ele está, vai se juntando inúmeras outras coisas, né? Porque acaba que se a gente estabelece o nosso olhar numa determinada direção, tudo o que vai acontecendo e que traz confirmação para o modo como a gente estabeleceu a direção do nosso olhar, a gente vai chamando como álibi para confirmar a nossa certeza em continuar olhando naquela direção, né? Então, por isso que às vezes muitos possuem dificuldade para localizar a origem, porque no curso do tempo, dos dias e da vivência, logo após o trauma, muitas outras coisas vão se acoplando como provas de que aquela data não presta, ou aquela data não é para ser comemorada, ou aquela data deveria ser retirada do calendário, né? O fato é, o primeiro passo seria localizar a origem, e uma vez localizando a origem, é necessário se permitir uma reedição
consciente da sua maneira de ler e interpretar. Porque toda vez que você se lembrar do Natal, e isso meio que imediatamente fazer suscitar em você uma sensação ruim, essa sensação ruim você vai tratar como se ela fosse uma criança dentro de você. Você vai conscientemente consolar e direcionar ela. Olha, eu entendi por que você surge. Eu entendi. Você tem a ver com aquele acontecimento. E hoje, você sensação, você pensamento, surge no palco da minha mente de forma tão intensa, porque na minha inabilidade de lidar com você, eu acabei te alimentando durante muito tempo. Mas hoje eu sei qual é o seu endereço e creio que no meu hoje esse tipo de reação já não tenha mais pertinência. Já não tenha mais pertinência. Se esse tipo de sentimento e esse tipo de pensamento teve compatibilidade e coerência com um evento ocorrido lá, hoje ele não se faz mais presente. Já experimentou conversar com a sua alma? É a essa loucura que eu estou te convidando, a conversar com esse sentimento. É aí que começa a cirurgia de desacoplamento do afeto e da ideia. Do afeto e da ideia. Porque o afeto e a ideia, eles recebem subsídios para permanecerem juntos, na medida em que a nossa consciência os trata como tal. Ou seja, os trata como sendo uma coisa junta. E se você passar por mais esse Natal, acolhendo como se fosse normal o fato de você se sentir como você se sente, sem sequer levar em consideração ou se dar ao trabalho e ao esforço de uma revisão para tentar localizar a origem, então vai ficando cada vez mais inextricavelmente associado o fato de que toda vez que o Natal chegar ou se aproximar, vai ser esse tipo de sentimento que vai se constelar dentro de você. Agora, proponho aqui a colocar a sua consciência para capitanear esse processo. E você que está aqui me ouvindo, se você já localizou a causa, então converse com o seu sentimento. Há de ser que, sobretudo, se você vai começar a fazer isso agora, a partir desse momento que você está até entendendo essa proposta que eu estou fazendo, há de ser que você vai ter que ter essa conversa mais de uma vez. Há de ser que, sobretudo, nesse Natal agora, você passe o período prévio, passe o momento presente e até um pouco depois, tendo que ter essa conversa com a sua alma. Mas entenda que com esse gesto, em fé, conversando com esse sentimento, toda vez que ele aparecer, você está contribuindo para promover uma autocirurgia de emancipação da ideia registrada como trauma no passado e o seu respectivo afeto produzido. De modo a não permitir que inconscientemente se estabeleça dentro de você uma associação entre data e sensação. De modo que você resgate a liberdade de experimentar o seu hoje com uma maior isenção de alma, sem ser um depósito
depósito, um acervo de conteúdos ideoafetivos altamente tendenciosos e a maioria deles pertinentes a um tempo e uma época onde você não tinha a consciência que hoje você tem, em que você não tinha os recursos e as ferramentas que hoje você tem. Portanto, o que eu estou aqui querendo te estimular e te provocar e te incentivar é de que você faça jus à maturidade que você adquiriu, às ferramentas que você desenvolveu, que não passe a esmo ou de maneira desperdiçada as experiências que você viveu e o quanto que isso dilatou a sua consciência. De modo que promover essa emancipação da memória do fato, do seu respectivo afeto, a gente poderia chamar isso de desemocionalização da alma, da memória. Desemocionalização da memória. E isso segue na esteira, por exemplo, daquilo que Paulo, o apóstolo, disse lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Antes eu era menino, pensava como menino e agia como tal. Hoje me tornei adulto e abandonei as coisas de menino. O que nós estamos falando aqui é desse saudável manejo e administração interna, de forma a conversar com sentimentos que já não possuem pertinência como reação ao tempo presente, à data de hoje, sobretudo se você já localizou a origem dessas sensações. Eu quero então aqui voltar um pouco, porque eu tive aqui a participação da nossa amiga Ana, que sempre participa, e eu quero te estimular. Se o que nós estamos conversando aqui está trazendo, abrindo dúvidas, questões, até depoimentos ou comentários, a hora é essa. Escreve aqui pra gente. A Ana coloca o seguinte aqui. A gente aprendeu que Natal é uma festa para reunir a família. Mas quando viemos de um lar disfuncional, você passa a rejeitar esse período do ano. Precisamos ser curados para ressignificar e fazer diferente. Com a família que a gente construir ou já construiu, mesmo que seja longe dessa parentela disfuncional. Puxa, Ana, muito obrigado pela sua contribuição. É por essas e outras que eu sempre afirmo aqui, que as dúvidas e as colocações que vocês trazem enriquecem muito a nossa conversa. A grande verdade é que estivemos até o presente momento enfatizando, né, o fato do quanto que a nossa própria carga de vida compromete a possibilidade de termos uma vivência isenta no nosso hoje e nas datas festivas que existem. Agora, a Ana aqui também, ela fala de uma perspectiva que ela precisa ser refletida aqui. Porque toda data comemorativa, principalmente aquelas que possuem uma abrangência coletiva considerável, elas carregam uma idealização. Elas carregam uma idealização. E essa idealização, no modo coletivo e tradicional como ele é abraçado e ovacionado, produz sobre a vida dos indivíduos um poder de verdade. Portanto, essa colocação que a Ana fala aqui, a gente aprendeu que Natal é uma festa para reunir a família. Portanto, todos aqueles que pelas mais diversas razões são impedidos de produzir ou de vivenciar esse tipo de dinâmica, então a pessoa, para além dos traumas que carrega, adiciona-se sobre
sobre essa trinca aí, o sentimento de culpa. Porque a própria pessoa se cobra, a própria pessoa se diminui, a própria pessoa intensifica nela um sentimento de inadequação e que por vezes fomentam nela a sensação de autodepreciação e que faz jus a determinadas críticas e julgamentos que ela tenha recebido no passado. E isso gera uma bola de neve cuja linha final, não raramente, não é outra coisa a não ser a depressão. A depressão. E não são poucas as pessoas que se cobram, considerando-se como verdadeiras fracassadas, porque elas não conseguiram chegar numa determinada data, dispondo no seu panorama de vida aquilo que a data preconiza como o ideal para ser vivido. Então, é o Natal que carrega essas idealizações, o Ano Novo carrega essas idealizações. Você quer ver uma outra data que também ilustra muito isso? Dia dos Namorados, que é aquele dia em que todo mundo posta foto abraçado com os seus respectivos parceiros e parceiras. E tudo isso, então, estabelece uma medida de cobrança que viola os processos naturais dos caminhos individuais, no modo como se processa a singularidade da jornada de cada um. E aí a Ana aqui coloca de uma forma maestral do desafio que isso representa para a gente ressignificar e permitir que uma determinada data, embora inevitavelmente carregue propostas enaltecidas e propugnadas pelo coletivo, isso não desfaz o fato de que o próprio indivíduo pode produzir um significado pessoal para si. Pessoal para si. Eu diria para vocês que eu já tive muitos natais. Eu já tive muitos natais. Eu já tive Natal solteiro. Eu já tive Natal casado. Eu já tive Natal divorciado. Eu já tive Natal empregado. Eu já tive Natal desempregado. Eu já tive Natal casado novamente. Eu já tive Natal sendo pai. Eu já tive Natal sendo filho. Eu já tive Natal sem o meu paizinho aqui presencialmente comigo. Eu já tive diversos tipos de Natal. Cada um deles promovendo em mim o convite para o nascimento de um novo olhar. De um novo olhar. E a última coisa que eu gostaria é que o Natal ele saísse do meu olhar. Talvez o fato de eu nunca ter tido problemas de viver o Natal, mesmo em face a essa diversidade de situações que eu mencionei, é porque Natal para mim nunca foi apenas uma data. Natal é um modo de ver a vida. Porque Natal tem para mim um significado denotativo da palavra, que é a oportunidade de a gente nascer de novo todo dia. Todo dia. E quem não se disponibiliza a nascer de novo todo dia, carregará a estagnação da morte no seu olhar, seja com a data do Natal, seja com qualquer outra data, porque a vida é dinâmica, as situações mudam, e tudo o que se requer
é que no nosso olhar esteja presente a disposição de ressignificar, ou seja, de nascer de novo, produzindo, acolhendo de uma certa forma, as proposições coletivas que são direcionadas às datas, mas sem que isso impeça de que aquela data tenha um significado singular e particular para a sua própria vivência, né? Então é nessa direção que a gente vai sendo estimulado diante da vida e diante de todas as datas. E aí, a minha amiga, eu aqui entrando, vou tentando ver aqui os comentários. A minha querida Ana Barcelos coloca exatamente assim: Felipe, eu vivi essa experiência, ok. E aí a nossa amiga Sandra, ela divide uma coisa aqui com a gente e que antes de terminar eu gostaria de comentar. Minha filha faleceu no dia do meu aniversário. Nunca mais comemorei essa data, mesmo após 10 anos do ocorrido. Difícil pensar em festa. Oh, querida Sandra, a Sandra traz esse comentário porque eu creio que ela entendeu o espírito do que nós estamos conversando aqui. E que, muito embora estejamos aqui nos utilizando do Natal como a referência, porque é a data mais próxima, o que nós aqui conversamos, como eu disse no início, tem uma validade, uma pertinência muito mais abrangente. E a Sandra, ela trouxe aqui uma situação que eu creio que pode trazer uma reflexão muito especial para a gente pensar. Em primeiro lugar, eu gostaria também de comunicar que alegria não é pecado. E que a gente não pode associar comemoração como sendo um sinônimo de desconsideração ou depreciação. Porque se nós pensarmos no significado geral da vida, tanto a tristeza como a alegria são dimensões plenas do potencial humano de ser. Agora, existe a culpa, tanto quanto estados doloridos que perseveram dentro da gente e que recriminam a alegria, como se por intermédio dela nós estivéssemos nos desconectando, ou estivéssemos banalizando ou não mais ligando, quando na verdade isso é uma pegadinha da nossa psique. É uma pegadinha da nossa psique. Isso porque, se aqueles a quem nós amávamos partiram, que eles possam cumprir a função de semente, para que em nós desabroche aquilo que seja a nossa melhor versão. Não existe melhor caminho para nós honrarmos nessa vida aqueles a quem nós amávamos, vivendo não só tristezas autênticas, mas alegrias sinceras, que é aquilo que de melhor nós podemos oferecer para a vida e para o nosso próximo, a nossa verdade de ser. A nossa verdade de ser. Portanto, minha amiga, fica aqui inclusive a reflexão que eu trouxe como um possível desacoplamento entre a memória e o sentimento, de modo a que você converse com o sentimento a sua não pertinência com a consciência que hoje você tem. Que hoje você tem. Eu não diria que você conseguiria de imediato já sentir um conforto ou até uma alegria no primeiro momento em que você tentasse fazer isso. Mas na medida em que esse entendimento lhe for sincero e que você efetivamente se utilizar desse expediente de ressignificação do seu olhar, no modo como você lida com esses sentimentos,
paulatinamente, com o passar dos anos, você vai resgatar em você alegrias singelas e espontâneas, mesmo na data do seu aniversário. E eu tenho certeza, minha amiga, que a sua filha, de onde ela está hoje, entendendo tudo, porque particularmente é assim que eu creio, não me restam dúvidas de que ela ficaria muito feliz. Não me restam dúvidas, porque é assim que é. Aqueles que conseguem enxergar na morte, não mais onde tudo termina, mas onde tudo começa, sob esse entendimento podem produzir sobre a realidade uma configuração totalmente diferente, altamente pessoal e singular. Portanto, minha amiga Sandra, não se sinta culpada em se alegrar, porque com a alegria você estará honrando quem você tanto amou, sobretudo sendo isso uma verdade do seu coração, para que a pessoa a quem você amou não fique como a responsável por ter diminuído o seu potencial de ser. Pelo contrário, que ela seja uma fomentadora, uma semente de expansão da sua verdade de ser na vida, podendo provar com equilíbrio e graça todas as dimensões da vida. Esse é o potencial da morte ressignificada pelo poder da ressurreição. Minha amiga, se você abraçar com fé isso que eu estou te dizendo, isso terá um poder revolucionário dentro de você, inclusive te possibilitando a viver o seu aniversário e todas as demais datas comemorativas do ano de uma forma muito diferenciada. A saudade, ela fique. Talvez até a alegria que você resgate no coração já não será a mesma alegria de antes. Nunca é. Depois que a gente passa por uma determinada morte e a gente nasce de novo, nunca é a mesma coisa. Nunca são. Eu mesmo, dizendo tudo quanto eu já passei aqui na vida de perdas e dilemas, as minhas alegrias hoje, elas são alegrias muito mais sóbrias. Mas são alegrias. Elas são alegrias muito menos efusivas. Mas são alegrias. Eu diria que é a alegria da maturidade. A gente não precisa associar a maturidade à tristeza, o mau humor, como sendo as expressões mais autênticas relativo ao acúmulo de experiências que a gente angaria no curso da vida. Não precisa ser assim. Pode ser alegrias, mas são alegrias diferentes. Portanto, permita-se, minha amiga, a alegria da sobriedade, a alegria da maturidade, a alegria de quem foi fecundada pela morte que foi batizada pelo poder da ressurreição. Que seja assim com você, Sandra, e que seja assim com todo aquele que encontrou ressonância de memória e de experiência por aquilo que você passou. Obrigado, minha amiga, por você se compartilhar aqui com a gente, viu? Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente Natal. Para fechar aqui, ó, deixa eu mostrar. Peraí, gente, desculpa. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu pinguelozinho que veio aqui, ó. Dá um tchau aqui, pinguelo, para todo mundo, ó. Um bocado de gente aqui te assistindo. E que depois vai te assistir também. Ó. Viu? Isso, filha. Foi? Que aí agora o papai vai se despedir aqui do pessoal. Tá? Gente boa.
Tudo de bom para vocês. Tudo de bom para vocês. Muita graça, muita luz. Amém, querida Sandra, que assim seja, viu? Que assim seja com você e com todos os seus. Você inclusive estará nessa noite nas minhas orações, viu, minha amiga? Tudo de bom para todos vocês. Obrigado, amigos e amigas que acompanharam aqui esta live. Agradeço até você que esteve presente, mas não pôde ficar até o final, tanto quanto a você que me assistiu aqui fora da gravação. Obrigado. É muito precioso para mim aqui a participação e a audiência que vocês trazem para esse trabalho. Um Feliz Natal, querida Thay, um Feliz Natal para você, Ana Barcelos, para a querida Sandra, para o meu amigo Jefferson, que eu sei que está aqui também, para todos os amigos sempre presentes, um Feliz Natal, como a querida Thay colocou, de ressignificados e renascimentos para todos vocês. E com a graça de Deus, na semana que vem, à quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui com um novo tema. Te convido a estar presente para a gente conversar e continuar crescendo em toda boa consciência. É isso, meus amigos, uma ótima noite, uma ótima semana e um ótimo Natal para todos vocês. Paz e todo bem. Valeu, meus amigos.